A última será na próxima quarta-feira, que vai ser Laodiceia. Mas em toda uma dessas igrejas, Deus tem uma história que Ele marcou e que pertence a gente também, essa história, lembre-se disso. Tá certo? Como eu falei aqui na oração, repito de novo, que Deus tão grande, de uma hora para outra Ele mudou o tempo, estava tudo muito quente. Você lembra de como estava aqui quarta-feira passada? Tudo calorento, poeira, sol. Mas aí oramos pela chuva. Eu acredito que tem pessoas orando assim como eu. E a chuva veio. E Deus calou a boca de um bocado de gente que disse que não ia mais chover, não? Há outros que ouvi por aí que ia vender cimento porque disse que não ia mais ter inverno esse ano. E Deus mostrou que as coisas não é do jeito que os homens dizem, não é o que pensa. Irmãos, Deus não mudou-se de lugar, irmão. Deus permite circunstâncias de dificuldade para ver onde está a fé dos que dizem que servem a Ele. Entendeu? Deus, Ele surpreende, não é? Previsão de homem, previsão de ciência, de tudo. Deus é Deus. Eu vou dizer algo aqui que eu acredito. Eu não acredito numa pessoa que está dizendo que sábado o sol vai ser quente, porque o satélite disse. Eu não acredito nisso. E diante de Deus isso é pecado. Sabe por quê? Porque isso é adivinhação. Como que eu sei que sábado não vai chover se eu não sei nem se o mundo vai estar aqui sábado? Você já parou para pensar nisso? Mas se você for lá na previsão do tempo, tem previsão quase para o resto do mês, não é? Como é que pode isso, irmão? E tem um mandamento falando a respeito disso. Não pratique adivinhação. Isso é o quê? Isso é o quê, afinal de contas? Quando eu estou dizendo que segunda-feira vai ser de sol. Mas ele não estuda para lá. Não, como é que eu estou estudando algo se eu não sei se não vai estar segunda-feira? Mas com a previsão dele. Não tem nada a ver. Mas besta, desculpa a expressão, e tolo e tonto é uma pessoa que vai dar um crédito. Ele está dizendo que é uma previsão, não está dizendo que é. Eu não posso prever algo. Como é que Deus diz a mim? A Bíblia diz assim, irmão. Eu não creio que não é adivinhação, não. Não é o quê, então? Não é adivinhação, não. Não, ele está estudando. Não existe estudo para isso. Se Deus está dizendo assim, olha o que está lá na palavra de Deus. Não se preocupe com... Então, ninguém preocupado, ele está dizendo... E eu, o que se eu estou prevendo o tempo dizendo que vai chover fazer só amanhã? Ele está preocupado se ele estuda para vir, pô. Não existe. Ele não vai aceitar, agora ele estuda para vir. Isso são previsões idólatras e aquilo que existia lá em Babilônia não existe hoje. E o mais triste é que tem muitos da igreja que estão acreditando nisso. É o que tinha lá em Babilônia, eles têm as mesmas previsões. Eles olhavam para as coisas e para fazer as previsões dos tempos. E quando acabaram, anunciava isso e muitos acreditaram. Não entra. Como é que o cara está dizendo que segunda-feira vai ser de sol? Como é que pode isso? E o mundo é grande, irmão. O mundo é grande, pode chover num canto, não, todo dia chove em parte dos cantos do mundo. Todo dia chove, todo dia faz sol. Entende isso? Se segunda-feira não sei nem se Jesus voltar daqui para lá, e aí a previsão? Como é que pode isso? Não é previsão. Pois é, previsão é uma adivinhação, só muda o nome. Prever, mas você está prevendo. Prever é algo, por exemplo, eu estou tentando adivinhar. Tu vem trabalhar amanhã, tu prevê que vem trabalhar amanhã. Mas tu não sabe. Eu não sei, quem sabe é Deus. Então, a mesma coisa é esse prever que vai ser tirado, mas pode não ser. Então isso é Ele perigoso. nunca disse 100%, ele nunca disse 100%. Eu acredito em Deus. Eu também acredito em Deus. Não nessas previsões por aí, eu estou dizendo eu, cada cara é livre. Eu acredito em Deus e eu vejo Deus contrariar todas as pessoas que fazem esse tipo de coisa. Vamos lá, irmãos. Carta à igreja de Filadélfia. Você sabe o que significa esse nome Filadélfia? O que significa esse nome Filadélfia, irmãos? Amor fraternal. Essa igreja, quem deu esse nome a ela foi um irmão. O nome da igreja também é o nome da pequenazinha cidade. E aí o irmão morre, aí ele dá o nome a outro para manter ali o nome, porque eram pessoas que dominavam, eram reinos, eram reis, tá certo? E aí até que isso foi passando até enquanto estava ali no domínio deles. E a primeira coisa que essa igreja, que Deus quer nos ensinar por meio dessa igreja, tanto a igrejinha como a cidadezinha era pequenininho, Deus está dizendo assim, irmãos, eu não só sou Deus de igrejas grandes, eu não só estou preocupado com congregações grandes,
Até porque na maioria das vezes as igrejas que estão aí turbinadas de gente é aonde mais prevalece o pecado. É muita gente, ninguém percebe, por aí vai. Deus está sendo eu, me preocupo, desde uma igreja grande a um grupozinho pequeno. E eu estou lá nessa congregação também. Veja o que ele vai dizer aí no versículo 1, no versículo 7 por diante. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve estas coisas, diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Chave, Deus está dizendo, eu sou Deus. Por que ele diz isso? Porque os judeus têm uma lenda entre eles, de que somente os judeus poderiam entrar no reino e os outros ficariam de fora. E Deus está dizendo, não é vocês que têm a chave, sou eu. Eu é quem digo quem entra, quem sai, eu quem exclui, eu tenho poder para tirar e colocar. O fechar de porta aqui é fechar se a oportunidade envolve porta de graça. E claro, também, não tanto a porta da graça, mas também falando dos dois compartimentos do santuário. Jesus está dizendo assim, olha, eu fechei o primeiro compartimento, depois mais na frente vai aparecer o texto, e agora eu estou no lugar santíssimo. Eu abri uma porta ali e a de cá foi fechada. Mas ali não envolvia graça, porta de graça, entendam isso. Mas a mensagem que ele queria transmitir para o farisaísmo, o judaísmo daquela época, é que quem era eles para dizer quem entrava e quem saía? E eles diziam, só nós que somos judeus, a salvação só é para nós. Então você, gentil, não pode entrar. E aí Deus está dizendo, é eu quem tenho a chave de Davi, e não vocês. Esse era o contexto da carta a essa igreja. Agora imagina, irmão, que a igreja adventista, esse grupinho aqui na Serra, chega aqui na rua e diga assim, somente nós aqui, os adventistas, estamos salvos, o resto está tudo perdido. Como vocês se sentiriam? Desanimado, não tem mais jeito, não vou pintar desgasgado, não. Então imagina que mensagem, qual era o ânimo, qual era a esperança que esses judeus daquela época estavam trazendo para as pessoas? Nenhuma. De jeito nenhum. Então Deus estava dizendo, não é assim que funciona. Eu é quem tem a chave de Davi. E a porta que eu abri ninguém fecha, e a que eu fechar ninguém abre. E, inclusive a porta da graça se fechou para os judeus daquela época. Mas eles até hoje continuam esperando lá um Messias que vai vir, porque não acreditaram no que veio. E aí? Estão enganados. Entendam isso? Agora, olha outra coisa que ele diz aqui no versículo 8. O que ele vai dizer aqui? Percebe que em todas as cartas tem essa menção de palavra. O que ele diz aí? Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti o quê? Uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Perceba que essa igreja era uma igreja pequena, mas que tinha pouca força, mas não negou, mesmo com pouca força, o nome do Senhor. De que adianta ter muita força e negar o nome do Senhor? De que adianta ter muito conhecimento e negar o nome do Senhor? De que adianta ter muita habilidade e negar ao Senhor? Do que adianta, irmão, eu ter conhecimento, mas nunca querer passar esse conhecimento? É uma negação. Você sabia quais são as maneiras de nós negarmos a Deus que nós não estamos a perceber? E que existem muitas? É uma sequência de coisas, irmão. Eu posso estar batizadozinho dentro dessa igreja, pregando aqui para vocês e negar a Deus. Como é que pode isso? E viver negando a Deus. Quando Deus precisa de mim nessa igreja, será que eu não estou a negar? Com capacidade de servir? E a gente se fecha para esse tipo de verso. Acha que muitas vezes a gente estamos achando que negar a Deus é somente não vir aqui se batizar. Quem que disse isso? Eu posso, depois do batismo, continuar negando a Ele aqui, irmão. Quando Deus diz assim, olha, vai visitar fulano, vai pregar para fulano, vai liderar, vai para tal canto, e eu vou nada, eu estou o quê? Estou negando ou eu estou fazendo o que Ele quer? Estou negando, irmão. Mas eu juro que eu não estou. Olha o que ele diz no verso 8. Conheço as tuas obras. Você percebe que para todas essas igrejas ele diz que conhece as obras dela? Por que ele insiste tanto em falar de obras, irmãos? E que obras são essas?
É o trabalho dessas pessoas, irmãos. Deus está dizendo, eu conheço o que vocês estão fazendo. E o que poderiam fazer que também não estão fazendo. Eu conheço. Você acha que você vai remediar as coisas ou me enganar, pensando que eu não conheço? Claro que eu conheço. Mas ele diz aí na sequência, tem pouca força. Mas a sua pouca força foi o suficiente para você não me negar. Não é, eu não preciso de muita força para não negar a Deus. E olha outra coisa que eu vou te dizer aqui, irmãos. Às vezes é quando Deus nos dá muita força que nós começamos a negar a Deus. Você já deu uma olhadazinha no que eu vou dizer? E você conhece o que eu vou dizer? Perceba que quando as pessoas começam a se levantando um pouquinho, o que é que elas começam a fazer com Deus? Negando, afastando-se, deixando Deus lá longe. Começa a subir na vida, começa a escantear Deus da vida. Eu conheço vários. Pessoas que quando vivia, sabe, irmão, bem, sem nada, era bem humilde. E diziam assim, dia que eu comprar um carrinho, para carregar meus irmãozinhos para a igreja, que não pode. Hoje o carro está escondido e coberto com lençol. Bem guardadozinho. Mas Deus está dizendo, eu conheço a tua promessa que tu fizesse, eu esqueci dela para lá. Mas a gente achamos que enganamos a Deus. Ou que Deus é como eu, que se esquece. Daqui a pouco eu esqueço até o preguei aqui. De jeito nenhum, irmão. Sabe, irmãos, a Bíblia diz assim, aquele que promete algo a Deus que não pode cumprir, é melhor ficar calado. Porque depois que eu prometi a Deus que eu faça aquilo que eu prometi para ele. Eita, Deus maravilhoso, né? Você sabia disso? Você não sabe, está na Bíblia, eu estou inventando isso aqui não. Está lá no livro de Provérbios, está lá no livro de Eclesiastes, isso. Chegaste para ouvir e adorar ao Senhor, fala pouco. Agora o que tu falar, te responsabiliza. É profético. Não é eu que estou dizendo isso. Você sabe quando a Bíblia está falando de pouca força, onde é que ela quer chegar? Você sabia que aonde nós estamos estudando força tem a ver com poder? Ou não? Estude isso direitinho, depois você me traga as respostas. Você sabia que força tem a ver com poder? Tu tinha pouco poder, tu tinha pouca força, mas tu não negasse o meu nome. Do que adianta, irmãos? Ter muito talento, muita força, muita riqueza, muito poder para negar a Deus. Para quê? Para que isso? Olha o que diz o verso 9. De que livro, irmão? Olha o que diz aqui, irmãos. Verso 9. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de quem, irmãos? De Satanás. Desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, ou que eu amo você. Existia uma classe de gente que dizia que era judeu, mas não era. Deus está dizendo mentiroso, sinagoga do diabo. Obrigado aqui pelo salário. Sinagoga do diabo. E sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu vou fazer com que essas pessoas venham prostrar-se diante dos teus pés. E eu fui estudar isso, sabe, irmãos? Comentário, fui buscar esses assuntos para saber o que eu estou aqui pregando. Não era que essas pessoas iam se converter, esses que vinham se prostrar. Deus está dizendo, apesar deles perseguirem vocês, apesar deles serem sinagoga do diabo, mas eu vou fazer com que eles venham e se prostrem, mesmo não me aceitando. E eu cheguei a uma conclusão, irmão, desse estudo, no que eu conheci. Nem todos que vêm a essa igreja vêm se prostrar perante Deus. Muitos que vêm à igreja, irmão, escute isso. Muitos que vêm à igreja, tomara que não seja nenhum de vocês. Muitos que vêm à igreja, talvez esteja cumprindo essa profecia. Mas eu espero que você venha aqui nessa noite, de coração rasgado para adorar a Deus. Deus está dizendo, eu vou fazer com que eles venham. É eu, não é vocês. E se prostre perante vocês. O prostrar-se aqui não é que eles iam adorar essas pessoas, não, irmãos. Não é que eles iam adorar os crentes de Filadélfia, não. De jeito nenhum. Mas Deus está dizendo, é sentido de que eles vão ali, eu vou fazer com que eles se humilhem perante
aqueles que eles perseguiram. Não é isso o caso de você, estou dizendo isso aqui. E perceba que está dizendo a este da igreja de Satanás, da sinagoga. Sinagoga aqui, se você for lá ler o texto no hebraico, a palavra sinagoga vem de sunaigo. Aí vai para sinagoga quer dizer congregação. Sunaig é língua hebraica, né? Sim. É uma língua hebraica. Versículo 10 vai dizer assim: porque guardaste o quê? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei de quê? Da hora da provação que há de vir sobre quantas pessoas? Sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam aonde, irmão? Sobre a terra. Tá bom as coisas do seu lado ou tá ruim? Tá ruim ou tá bom as coisas? Ontem eu estava em casa aqui, o irmão Luiz mandou um vídeo para mim, e eu fui escutar o vídeo todo, e eu não sabia daquilo ali. Tem mais de 10 países, irmãos, preparados para a guerra. O país europeu quase todo, o continente europeu. Tudo ameaçando e catucando porque quer guerra mesmo. Meu. A gente acha que está tudo ruim aqui com a gente. Para você falar isso é verdadeira, né? E aí? Deus, quando eu escutei o vídeo que o irmão mandou para mim, o irmão Luiz da nossa igreja, e aí eu me lembrei do texto do Eventos Finais, primeiro capítulo. Nós estudou esse livro aqui, uma parte desse livro aqui, quase toda. Nós estudamos 10 ou 12 capítulos aqui, viu? Uma parte. E aí eu fiquei me lembrando, repentina destruição, irmão. Você sabe o que é uma coisa repentina? O que é, irmão? O que é algo repentino, irmãos? Eu já falei isso aqui outras vezes, não? Talvez o povo está aqui hoje. Uma coisa que se repete. É uma coisa que eu não estou esperando. É uma destruição, por exemplo, nós estamos aqui, nós estamos esperando um bandido chegar aqui e matar a gente. Um serial kid, né? Como é que chama daqueles camaradas? Terrorista? Não, não está esperando um terrorista chegar aqui, mas de repente aparece um cara ali com um fuzil. Só Deus para nos ajudar, né? Então o que Deus está dizendo é isso, quando o pessoal estiver dizendo assim, a paz, não, conversa, paz para aqui, quando tiver todo mundo falando de paz, ele disse, virá repentina destruição. E nós estamos desapercebidos, irmão. E Jesus está dizendo aqui na Bíblia, nesse verso aí, ele está dizendo, porque tu guardaste a minha palavra, irmão, quem vai vencer, segundo esse texto? Quem vai vencer? Você leu aí na Bíblia? Talvez não queira responder. Quem vai vencer, irmão? Guarda a palavra. Os que guardaram a palavra. Veio outra pergunta. E o que é guardar a palavra? O que significa guardar a palavra? Praticar. Também, mas é um pouquinho algo mais. Praticar é um ponto. É confiar nessa palavra e se firmar nela e aí fazer o que ele está dizendo. Guardar é isso, irmão. Sabe o que Davi diz no Salmo 119, parece que é verso 11. Guardei no meu coração ou escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Entende isso, irmãos? Deus está dizendo aqui, vai vir uma hora de provação sobre a terra que vai atingir todos. E isso aconteceu e voltará a acontecer. Porque o Apocalipse, irmão, ele trata de coisa presente, passado e futuro. Passado é a parte histórica, tanto lá dos Gênesis como também a parte histórica da época em que o livro estava sendo escrito. Mas o texto está dizendo, por que você guardou aqui? Olha o que ele diz no versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que vai vir sobre quantas pessoas? Sobre o mundo inteiro, ou seja, é global. Para experimentar, isso vai vir com propósito, para experimentar quem, irmãos? O povo da terra. Para experimentar os que habitam sobre a terra. E aí? Quando eu leio esse texto, eu me pergunto, será, meu Deus, que eu passaria por esse experimento? Será? Mas aí eu peço algo a Deus, Senhor, se eu não estiver preparado, meu Deus, para passar por essa prova, prepare-me para não me perder e bote-me para dormir no pó da terra. Ou seja, faça com que eu goste, Senhor. Porque o que vem por aí não é gripe de frango, gripe do galo, do porco. Não é essas coisas que vai vir, não, filho.
Não é Covid-19 que vai vir por aí, não. Você sabe do que se trata? A gente vive num mundo que tem tecnologia, que eu estou aqui, as pessoas sabem onde eu estou. Você acha que você está aqui, as pessoas não sabem que você está aqui? Porque você é vigiado pelo seu próprio celular, pelos próprios satélites. Nós temos uma televisão na casa da gente, e eu nem sabia disso. E aí eu vi o cara mostrando um vídeo que essas televisões, todas elas, essas novinhas que nós temos aí, ela tem uma microcâmera dentro dela. Nós estamos assistindo ali, o cara olhando para a cara da gente, lá onde ele está lá no satélite. Ou seja, acompanhando tudo. Tecnologia avançada, né, irmão? Mas ninguém não sabe disso. Ou seja, esses homens das mídias, da alta, irmão, estão dentro da casa de todos nós não sabemos. Desboteando tudo. E só tem uma condição: é o camarada tirar a tomada, pegar o celular e ligar de noite. Mas não é preciso do celular. Aonde nós estivermos, sabe onde você está. Não tem como se esconder. E cada vez mais a tecnologia está sendo o quê? Investida. Eu não sei se vocês viram esse cara, esse Elon Musk que chama, né? Elon Musk, sei lá que nome é esse. O cara está fazendo uns robôs, ele disse que vai botar, parece que é não sei quantos milhões desse robô na Terra, vender para o planeta. Ele é programado, ele mostra isso, ele é programado. Por exemplo, ele programou ele aqui, eu quero que você mate aquele cara ali. Eu chego na frente dele, dou uma cacetada, ele não faz nada comigo. Quando ele vê o cara, ele atira no cara. Você tem noção disso? Mas muitas pessoas não acreditam nisso, não é? Essa é fake news. Fake news, depois tu vai ver a fake news. Está lá em Daniel, das cumpridas. Pois é. Saber se multiplicar. Mas muitos não acreditam nisso. É o que mais dói. Outra coisa, aí a preocupação dele é que ele fez um teste com esses robôs e ele não sobe uma parede dessa. Ele disse, não vou perder para isso. Aí agora ele está fazendo um robô que sobe parede, pede pau, que pressiona. Vou mandar um pouco. E é para quê? E é para quê? É para levar café da manhã para ele? Hã? Depois tu assiste que tu vê se ele aguenta uma pau. Agora assim, agora tem um porém também, né? Como vocês estão falando. Pelo outro lado também, quando o sol esquentar, esse satélite aí não vai funcionar também não. Por isso que fala que Deus vai cuidar do seu povo, ele não vai poder ter fiel. Vai ter um período que a tecnologia não vai servir também não. Porque quando o sol esquentar, esse satélite aí também vai explodir. Não vai servir. Agora, tem uma outra coisa. Claro, quando a Bíblia está dizendo que Deus vai cuidar do seu povo, nós precisamos entender algumas coisas lá. Percebe que eles já criaram o quê? Quanto mais sol quente é comprar o quê? Para energia solar. Vocês já viram ali em Caruaru tem. Existe um radarzinho pequeno que o cara pega uma placa de energia solar, só uma placa, e bota ele aonde quiser. Quando só esquentar muito, não, eu estou entendendo o que você está dizendo. Agora, quando você vai estudar nas profecias, você vai ver que vai chegar um momento. A Bíblia não diz que nós vamos morrer por causa de robô. É o próprio seres humanos que vão prender, capturar e etc. É o próprio seres humanos. Entendam isso. Até porque robô programado ele tem um tempo ali, aquilo é a força de alguma energia, não é? Que pode descarregar, depois precisa ser recarregado. Mas irmãos, isso que eu estou falando aqui nessa noite, isso não é para ninguém sair daqui com medo, não, é para você estar atento, irmão, porque nós estamos vivendo em época que eu vou sair daqui para casa, mas eu não sei se de noite eu vou amanhecer tranquilo na minha casa. E existe um texto no Espírito de Profecia que diz que pessoas vão antecipar essas coisas. E você sabe o que significa antecipar isso? O que nós estamos vendo aí, irmão? São coisas terríveis. Mas está tudo bem, isso não aconteceu comigo. Isso é conversa com o irmão que está pregando. Os americanos estão inventando um chip que colocar assim num braço, irmão. É Apocalipse, está adivinhando. Isso não tem nada a ver com Apocalipse, esse chip. Esse chip aqui. Não tem nada a ver. Eles inventaram um chip colocar. Não tem nada a ver, irmão. Nunca confunda o negócio de Apocalipse com isso aí. Não tem nada a ver. Isso é contradição. Não, mas colocaram Sim, mas não tem nada a ver. Um chip assim no braço. É a lei de Deus, não tem nada a ver com chip. Mas. Não tem nada a ver. Não é. Nada a ver. Não. A lei de Deus, que vai colocar a marca da besta, Não, vai falar disso outra hora, não tem nada a ver com chip. Não. Chip, Não é a marca da besta, não? A função do chip é simplesmente para monitorar você, ou seja, para saber onde você está. Ah, tá, irmão. Desculpa aí. Tá bom. Se você aceitar aquele chip, ele é como se ele tivesse
bisboteando você, onde você pode estar onde tiver que ele está lhe vendo. Ninguém sabe se é um chip também. É, menos que ele diz até hoje é um chip, né? Até hoje é um chip. Algo vai identificar, né? Hã? Algo vai Sim, identificar. o chip vai estar. Aí eles dizem que é isso porque o chip, até agora, ele só teve 2 cantos que ele foi aceito, na mão e na mente. Aí vai, tá vendo? O chip do Apocalipse. Por esse chip ele vai manuterar as pessoas. Fazer, saber onde as pessoas estão. E claro, também por meio do A satélite. profecia está se cumprindo, irmão. Agora, olha o que está dizendo no verso 10 também tem uma promessa, irmão. Escute isso aqui em nome de Jesus. Preste atenção. Nesse versículo 10 tem a promessa: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei. Então a promessa de Deus é que ele vai fazer o quê? Guardar na sua igreja. Ele vai guardar aqueles, lembra que nós tivemos aqui quarta passada? Aqueles que estão andando de mão dadas com Deus. No Antigo Testamento você vê Deus dizendo assim, que ele carrega a sua igreja na palma das suas mãos. O diabo não tem que chegar ali. Agora vai espantar. Tenha convicção disso. Quando a gente está atento, sabe, irmão, estudando a palavra de Deus e atento aos acontecimentos, porque a profecia aponta para algo que vai acontecer. Você precisa estar atento. Entende? Aí as pessoas perguntam assim, mas será que o mundo vai se acabar por causa de bombas nucleares? Bem, a Bíblia não diz isso. Agora essas bombas podem ser soltas, pode, a qualquer momento. Agora não vai morrer todo mundo, porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar vai ter gente trabalhando, comprando, vendendo, e aí? Agora vai vir uma aflição como nunca houve. Precisamos estar atentos a isso. E outra coisa, eu não devo me preocupar com isso, eu devo me preocupar com estar preparado. E quem não aguentar esse tempo, Deus vai fazer porque Deus ficou na terra. De criança a adulto. Quem não aguentar, ele sabe e aí vai chamar. Nós precisamos entender isso. Se for para eu negar a Deus, eu prefiro que ele me prepare e me bote para descer ao pó da terra antes dessas coisas sucederem, porque talvez eu possa não aguentar e negar a Deus. E naquela época, quem negar vai estar perdido. Mas Deus vai preparar seu povo para para a batalha que ele então quer concluir esse mundo. No versículo 11, vai dizer assim: venham sem demora. O que é para fazer na sequência, irmão? O que é para fazer na sequência? Está aqui na sua Bíblia. Vocês estão acompanhando? Diz o que o verso 11 na sequência. Conserva o quê? O que é conservar? O que é conservar, irmão? Você compra uma carne, um pernil lá de boi, seja lá do que for. Como é que você conserva ele? Na geladeira, né, irmão? Quando nós não tinha geladeira, fazia o que para conservar? Metia sal e só, né? Isso, botava por cima na beira do fogo. E na beira dos fogão, verdade. E sabe uma coisa? E naquela tempo não perdia quase nada. Eu me lembro da Dona Calcília, ela cozinhava uma panela de feijão, que era muita gente lá, grande de barro, e botava lá naquela fogo de lenha num sapato com pouca coisa, né? Passava 3, 4 dias nós comendo daquele feijão, o feijão mais gostoso do mundo. Aí bota os dedos na geladeira e fica esquentando, já pega o gosto. Bota uma carne lá, por mais que conserve, ela mistura isso com água, é mais água do que carne, pega o gosto, por aí vai. Diferente naquela época. Era bem diferente. Era mais trabalhoso as coisas, mas tudo era mais gostoso. Pode dar uma olhada nisso. Então ele está dizendo aqui no versículo 11: venham sem demora, conserva o que tem, para que ninguém tome o quê? A tua coroa. Ele está falando a tua salvação, o teu prêmio, o teu troféu. Conserva o que tu tem. Eu pergunto, o que ele está mandando a gente conservar, irmão? O que ele está mandando a gente conservar? Nós precisamos estudar esses textos perguntando isso para o Wes. Conservar o quê? A nossa fé, irmão, a nossa esperança. Mantenha sempre essa fé viva em ação. Mas não é isso que nós estamos vendo por dentro das igrejas. Não é isso que nós estamos vendo por dentro da igreja. O que nós estamos presenciando dentro da igreja hoje em dia é um afastamento, é uma frieza. Pessoas que quando eu cheguei na igreja eram tão fervorosas, hoje acabou o fervor. Pregava, cantava, hoje não quer mais. Isso é retrocedimento ou é avanço? Se for avanço, eu estou entendendo errado a palavra de Deus. Isso é conservar.
Conservar é você conservar o dom que Deus te deu, a fé que você tem, a esperança que você tem, o ministério que você tem em ação. Conserve o que você tem. Quando eu não conservo, o texto está dizendo, o diabo está tomando a minha coroa, a minha salvação, e eu não estou percebendo. Não é interessante isso? Olha o que diz o verso 12, irmãos. Versículo 12. Ao perdedor. Todas as igrejas têm essa palavra. É o vencedor, irmão? É o vencedor. Ao vencedor falo-ei o quê? Coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o que, querido? O nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Está dizendo aqui o texto. Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, do meu Deus, e o meu novo nome. Eu tinha sempre uma curiosidade para saber, meu Deus, esse nome, o significado dele. Sabe o que eu descobri? Quando está dizendo assim, olha, preservarei, conservarei, escreverei, Deus está dizendo, é o caráter de Deus que eu vou permanecer com ele e você. O nome do Deus eterno, santidade, caráter. Olha que coisa interessante, irmãos. Quando, em 1844, essa porta que foi falada dela aqui, em 1844, irmão, o Senhor Jesus passou do lugar santo para o Santíssimo. Começou ali então o juízo investigativo. Por onde primeiro começa esse juízo? Está dentro do contexto aqui. Talvez alguém pense que não esteja, mas está aqui. Se quiser, eu passo tudo para você estudar. Por onde começa o juízo investigativo, irmão? Que começou em 1844? Na igreja com nós. Não, ainda não. Começa primeiro pelos mortos. Começou primeiro pelos mortos. Desde que morreram lá de Adão e pelo povo de Deus, os que morreram. Entendeu? Porque os ímpios já estão julgados por conta própria. Então o que acontece? A gente eu não aceito, já me julgo. Então ele começou desde lá, do primeiro mártir que foi Abel, até o último que morreu um pouquinho antes de começar esse juízo, é pelos mortos. Não sabemos quando esse juízo investigativo que começou primeiro pelos mortos termina. Quando o juízo investigativo que começou pelos mortos terminar, aí entra agora em ação o quê? O juízo investigativo pelos vivos da igreja. Entendam isso. E aí terminará um pouquinho antes da porta da graça se fechar. É bom que vocês entendam isso, porque isso pode surgir essas perguntas lá nos estudos que você dá, né? Quando Deus está dizendo conserve o que você tem, isso aqui, irmão, conserve os ensinamentos que você tem recebido. Você viu isso aqui na Bíblia da Anaída aqui quarta passada. Guarda o que você ouviu, preste atenção no que você aprendeu. Guardar é isso, irmão. Memorizar isso, tentar memorizar. Às vezes eu leio um texto 3, 4, 5 vezes, pedindo a Deus que guarde aquele versículo na minha mente. E quando estou orando ali, faço menção dele várias vezes, até memorizá-lo. Quando você fala de mais uma coisa, você aprende de cor. Sabia? A repetição, você ficar repetindo aquilo. Não na igreja, né? Mas sempre que você puder repetir aquilo ali, a sua memória vai guardando aquele negócio. E o versículo 13, o último, vai dizer assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É até uma expressão de ironia, sabia? Quem tem ouvido, todo mundo aqui tem ouvido, mas Deus está dizendo quem estiver dando atenção. Entende isso? Agora, teve um período em que essa igreja, ela sobreviveu, a igreja de Filadélfia. O período dela foi de 1798 até 1844, onde vai entrar depois, na frente, Laodiceia. Então, a igreja de Filadélfia, ela representa o período ali que vai de 1798 ao fim dos 1260 anos da supremacia papal, onde entra também a ação dos 1000 deputados em manhã, a ação do santuário, onde Deus estaria fazendo coisas extraordinárias, levantando pessoas para então transmitir a sua palavra. Aconteceu também algo fenomenal nessa época, por exemplo, nessas datas,
que foi ali um período muito exuberante para então a Igreja de Deus. Ou seja, na perseguição papal, a França lançou um regime que queimou todas as Bíblias. Aí depois nós vamos ver isso lá no capítulo 11. Mas aí quando foi em 1804, começou novamente a Bíblia a ser então Publicada, né? publicada, a 1816, e aí foram bilhões e bilhões e mais cargas de Bíblia, e a Bíblia foi novamente espalhada por toda a região. Também ali foram períodos, por exemplo, teve a questão do escurecimento do sol, da lua, a queda das estrelas, a lua que ficou vermelha, foi tudo vivenciado no período também dessas igrejas, dessa igreja que nós estamos falando dela aqui. Ou seja, cumprimentos proféticos que foram ali por volta do século, final do século XVIII para o início do século XIX. Coisas que vêm se cumprindo em profecia, que a gente acha que a volta de Cristo está tão longe aonde não dá. A queda das estrelas aconteceu ali dia 13 de 11 de 1833, a lua ali transformada em sangue dia 19 de 5 de 1780. Teve também a chuvada de meteoro, que queda de estrela. Eu pergunto, o que está faltando acontecer agora para nós também acreditar? Está chovendo? Não. Irmãos, segundo o que nós estudamos, você sabe o que está faltando acontecer agora? Derramamento do Espírito Santo, isso vai acontecer na perseguição, novamente que vai se levantar, mas que estamos esperando, sabe o que é, querido? É o reavivamento prometido através do derramamento do Espírito Santo, quem estiver orando por ele. Depois, na sequência, 7 últimas pragas e a volta do Senhor Jesus. Mas a pergunta é, quantos dos que estão aqui estão orando a Deus pelo Espírito Santo? O Senhor ainda tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai garantir a nossa salvação, a nossa entrada no céu. Jesus, ele já fez o impossível, sabia? Ele pagou o preço que nós não podemos pagar. E agora o Espírito Santo é aquele que sela, é o que vai selar a lei de Deus em nós, e ele próprio será o penhor de nossa salvação, diz Paulo. Mas a pergunta é, será que nós estamos atentos para isso, irmãos? Será que eu estou dizendo, Senhor, derrama teu Espírito Santo sobre mim, reaviva, Senhor, para eu pregar a tua mensagem e ver o Senhor voltar? Não será, irmão, no momento das calamidades que eu vou orar e receber o Espírito Santo naquela época. O dia da busca pelo Espírito Santo será hoje. Mas eu não posso buscar por você, nem fazer tão pouco a custo você buscar. Cada um vai prestar conta de si, da sua negligência, do que podia ter feito e não fez. E muitos vão se reclamar e dizer assim, mas por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Sabe, irmãos, quem prega sabe, vai entender melhor o que eu estou dizendo, o que eu vou dizer aqui a você. Somente as pessoas que pregam vai entender isso que eu vou dizer aqui. Quem faz serviço aqui na frente? A gente percebe, irmãos, quem está atento ao que se faz aqui embaixo. Você sabia disso? Pode perguntar isso para quem você quiser. E a gente vê irmãos dormindo, a gente vê pessoas despercebidas, como se dissesse assim, você vai para frente, estou dentro aí. Você sabe disso? Mas tudo isso que está sendo ensinado aqui, tanto por da igreja como por de fora, Deus vai trazer a sua memória naquele dia. Lembra daquele dia que estava lá, eu estava falando e era exatamente aquilo que você precisava ouvir e você ignorou. Você não deu atenção. E aqueles que ignoram o que Deus diz serão ignorados também por Ele. Está na Bíblia, eu estou dizendo a você. Pode procurar estudar, você vai encontrar o que eu estou dizendo. Que Deus abençoe cada um de nós. Quarta-feira, se Deus permitir, não sei, quem sabe é Deus, eu acredito, tenho desejo de estar aqui quarta-feira. Mas quem sabe se eu vou estar aqui é Deus. Talvez você esteja ou não. Que o futuro a Deus pertence. Nós vamos estudar a última igreja dessa sequência, que é Laodiceia, povo do juízo. E tem coisas interessantes, apesar de ter poucos versos ali, mas quando você estuda na história, você vai ver que tem tanta coisa a ser extraída ali que você nem imagina. Então, se tem aqui alguém nessa noite que gostaria de dizer, Senhor, eu quero andar mais perseguido com o Senhor, eu quero estar mais atento. Irmão, é só o término das igrejas, vai continuar o capítulo 4. Nada perguntando se vai terminar. Não, é terminar a sequência das igrejas, certo?
Aí vai pro capítulo 4. Aí já vai pro capítulo 4, vai estar terminando o capítulo 3, tá certo? Aí depois vai falar do capítulo 4 e capítulo 5, que é tudo um assunto só. Porém, a gente está indo devagar para dar tempo de explicar, porque o tempo corre demais, entendeu? E para ser uma coisa bem explicada, para que ninguém tenha dúvida. Você falou a mim que a menina bateu no cavalo, aí depois vai lemar. Quem? O outro disse que ia bater no cavalo, aí já foi socorrida. Ela disse que quem está reclamando de muita dor no quadril é a mulher de Gício. Mas que nem está, essa terra agora não está estável, parece que não está apresentando nada. A menina está reclamando de muita dor no quadril. Aí ela disse que estou chegando lá no coisa agora, tem que pegar ela para pouco tempo. E só eu que tenho aqui animais. A estrada é bode, ali tem uma tuíra de cabra tornando na frente para baixo da rua. Tem que descer mais devagar. Mas vamos voltar a mente para cá, irmão. Queridos, vamos orar por ela, né? Como é o nome da menina daqui? Quem? Vamos orar por eles, né? Para que Deus ajude e que não tenha causado lesão grave na vida dela, tá? De nenhuma delas. Amém? Vamos orar? Eterno Deus, obrigado, Senhor Deus, por estudarmos, Senhor Deus, sobre a igreja de Laodiceia e Filadélfia, que significa amor fraternal. Amor fraternal quer dizer amor entre os irmãos e também na igreja do Senhor Deus, para com o Senhor. Ó nosso Deus, que essas verdades saiam, Senhor Deus, em nossas mentes, que ela não seja evaporada pelo inimigo, Senhor. Ó Deus eterno, que aquilo que foi ensinado aqui nessa noite não seja arrancado, Senhor Deus, pelas preocupações e pelas coisas, quem sabe, que será vista pelas redes sociais. Tenha misericórdia, Senhor Deus, daquele, Senhor Deus, amém. Que não venha a ser nada grave, Senhor Deus, na sua coluna. E que o Senhor Deus ajude elas a se recuperar e vir embora para casa em paz, cuidar das suas atividades. Leve-me também, Senhor Deus, em paz para o meu trabalho nessa noite. Leve a cada irmão que aqui está na santa paz do Senhor e nos traga, Senhor Deus, no próximo culto para louvar, engrandecer e ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.